Olha só, meu povo, em educação física, eu trouxe aqui para vocês a história da capoeira e trouxe algumas indagações, né? Por que é importante conhecer a história da capoeira? Que contribuições a capoeira traz para a nossa cultura? Os movimentos da capoeira podem contribuir para um bom desenvolvimento físico e mental? Então, após essas indagações, eu trouxe aqui um texto, História da Capoeira, aonde vai falar que a capoeira é uma junção de várias etnias africanas que foram trazidas para o Brasil, para o nosso país, né, para trabalharem como escravo. Porém, são os negros nascidos no Brasil os responsáveis pelo aperfeiçoamento da luta que passou a chamar-se capoeira e tem um significado, né, da palavra capoeira aí. Outra coisa, ao contrário que muita gente pensa, nem sempre os negros aceitavam pacificamente a escravidão, né? Uma forma encontrada de resistir essa opressão foi a criação do quilombo, que eram comunidades organizadas que abrigavam os negros fugitivos de seus patrões, né? Olha só, o Quilombo de Palmares foi provavelmente o primeiro local onde os negros mais praticaram a capoeira, né? E olha só, o tempo foi passando e a capoeira continuou a ser praticada mesmo após a libertação dos escravos, né? Há registros da prática da capoeira no Rio de Janeiro, Salvador, lá no século XVIII e XIX. Porém, durante muito tempo a capoeira foi considerada subversiva, né? Muitos praticantes passaram a andar em bandos e a provocar, né, arruaças. Na década de 30 é que a capoeira foi liberada, porque anteriormente ela tinha sido proibida. E então ela foi liberada na década de 30, né? E em 1932 o maestro Biva fundou a primeira academia de capoeira no Brasil, né? Já em 1941 foi fundado o Centro Esportivo da Capoeira de Angola, pelo mestre Palestina, né? Olha só, os movimentos da capoeira. Que influência os movimentos da capoeira pode ter, pessoal, para o nosso bem-estar físico e mental? Os movimentos da capoeira, eles acontecem de forma de golpes e defesa, onde os golpes eles podem ser divididos em 9. Lembrando que o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar em educação física é justamente esses movimentos, ok? De dança ao esporte, como foi que ela se transformou da dança para o esporte? Olha, em fevereiro do ano de 2016, porque eu peguei essas informações desse artigo aqui, que tem o link aqui abaixo que vocês podem consultar, que ele foi colocado, exposto em 20/5/2016. A capoeira passou-se, né, o Conselho Nacional do Esporte e órgão consultivo do Ministério do Esporte determinou que a capoeira, além de outras artes marciais, seria considerada um esporte e não apenas uma dança. Na prática, isso quer dizer que essa modalidade da capoeira, pessoal, e as pessoas que praticam se beneficiará de programas, né, do ME, como Bolsa Atleta, com repasse de verbas e enfim. Bom para a cabeça. A capoeira aprimora o condicionamento físico e o raciocínio também. Há pesquisa científica que afirma que esse cruzar de braços e pernas, característico da atividade, estimula os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. É o que explica o empresário e mestrando em capoeira Eberson Pereira, de 40 anos. Então, se vocês quiserem consultar a história da capoeira, alguma coisa, está aqui o link aonde eu peguei essas informações. Vamos agora para a nossa aula de espanhol, onde eu fiz a colocação desse conteúdo sobre o plural do substantivo. Olha só, a primeira ideia que eu tenho aqui de espanhol, a primeira sugestão que eu tenho para dar para vocês, deixem de lado a língua portuguesa, né? Porque a gente pensa que parece um pouco, mas tem coisas diferentes. Em espanhol, a formação do plural é simples, porém, devemos aprender algumas regras. Ou seja, não fiquem pensando que no espanhol vocês não vão aprender algumas regras, porque para você se apropriar dessa língua espanhola, você vai ter que aprender algumas regras básicas. Vamos lá. A regra geral consiste no acréscimo do S quando a palavra terminar em vogal não acentuada, no caso do alfabeto. Então, todas as palavras que terminar em vogal que não for acentuada, vai pegar. E também a
palavras que forem terminadas em A, E, O, né, que forem acentuadas, elas também vão ter o acréscimo da consoante S. Exemplo, el libro, los libros, la mesa, las mesas, la falda, as faldas. Então, são os exemplos aqui. Ana, me diz uma coisa, eu poderia deixar lo libros, né, la mesas? Não, porque a gente sabe muito bem, pessoal, que as palavras elas têm que estar em concordância. Então, se o meu artigo aqui, ele tem que entrar em concordância com o meu substantivo. Se o meu artigo está no plural, automaticamente o meu substantivo também tem que estar. Essa também é uma regra da língua espanhola. Se a última letra da palavra for o I ou U tônica, devemos acrescentar o quê? ES. Tem o exemplo aqui. El jabali, los jabalíes. Certo? Então tem o acrescentamento. No caso das palavras, né, dos substantivos que forem terminados com I ou U, no caso do tônico. Olha aqui. Palavra tônica, tá bom? Então devemos acrescentar, não é retirar, é acrescentar ES. Substantivos terminados em consoantes. As palavras terminadas em consoantes formam o plural em ES. Todas as palavras terminadas. Exemplo, ordenador, ordenadores, emotion, emociones. Tá bom? Então tá aí o exemplo. Essa regra aqui ela é bem mais simples, né? Todas as palavras terminadas em consoantes, né, elas formam o plural com um acrescentamento de ES. Eu tenho aqui os casos importantes. Para não modificar a acentuação da palavra, pode ser necessário acrescentar ou retirar o acento, ou acrescentar a terminação ES. O exemplo, el exame, los exámenes. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Houve o quê? O acrescentamento e a retirada, né, na verdade, o acrescentamento do ES. Perdão, o acrescentamento do ES na terminação da palavra. El exame, los exames. As palavras terminadas em Z, elas vão formar o plural, pessoal, com CES. Por exemplo, pés, peces, lápis, lápices. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vai ser retirado o Z, né, e vai ter o acrescentamento do CES. Vamos para excepções, exceções, os casos de exceções. Os substantivos com uma sílaba, né, que o final seja átona terminada em S ou X, que seja átona terminada em S ou X, são invariáveis. O que isso quer dizer? Que tanto no singular como no plural, vai ter o que, pessoal? Terminada em S ou X, né? Elas vão continuar do mesmo jeito, certo? Por exemplo, los cactus, né? El cactus, los cactus. El tórax, los tórax. Então tá aqui os exemplos para vocês, são os casos excepcionais. Todos os substantivos que a última sílaba é átona terminada em S ou X são invariáveis, ou seja, apresenta a mesma forma tanto para o singular como no plural. Então espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Lembrando que aquele texto que eu coloquei, né, a Cidade dos Sonhos, em espanhol era para vocês completarem, pessoal, com os ingredientes, né, como fazer o bolo, digamos assim, em espanhol. O intuito daquela atividade ali, daquele texto, gente, era que vocês fizessem uma pesquisa, né, no Google, que é bem fácil, fazendo a transformação do português para o espanhol. Então, meu intuito era justamente essa pesquisa. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração, fiquem com Deus.